Rádio 91, bom dia para você que está na sintonia do bem neste domingo, dia 2 de outubro, dia das eleições, né? Dia muito movimentado em nosso país. Eu sou Cacilda Medeiros, vou ficar com você até às 11 horas aqui no programa Aprendendo com a Igreja e comigo hoje aqui 2 convidados aqui no estúdio para a gente conversar sobre a história e devoção aos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Nós estamos em plena festa dos Santos Mártires. Amanhã, né, feriado no Rio Grande do Norte, é o dia da memória dos nossos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Então, comigo hoje aqui no estúdio, o padre Fábio Pinheiro, que é o pároco da paróquia do Santuário dos Mártires, aqui no bairro de Nazaré, em Natal. Bom dia, padre Fábio. Bem-vindo aqui ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Cacilda. Bom dia, querido rádio ouvinte. Que alegria poder partilhar com você que escuta a Rádio 91 e está sintonizado conosco às vésperas, né, do dia solene, festivo, feriado estadual, Dia dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. E também Sidnésio Moura, que é idealizador do projeto Caminho dos Mártires. Bom dia, Sidnésio. Bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Cacilda. Bom dia, ouvintes da FM 91,9, a Sintonia do Bem. Ouvintes desse programa, né? O programa Aprendendo com a Igreja. É uma alegria estar aqui, como o padre Fábio falou, né? Em véspera nas nossas festividades dos Santos Mártires, né? Estar aqui falando justamente sobre eles, sobre os nossos Santos Mártires, né? Os primeiros mártires do Brasil. Pois é, então vamos começar relembrando um pouco da história, né, dos nossos mártires. E agora, né, no próximo dia 3, amanhã, né, completa mais uma data do segundo martírio, aqui mais um aniversário do segundo martírio, que ocorreu exatamente na comunidade de Uruaçu. Padre Fábio, Sidnésio, né, o que é que a gente pode lembrar dessa história, desse massacre que ocorreu em 2 momentos aqui no Rio Grande do Norte? Recordando a você, caro rádio ouvinte, que certamente já ouviu tantas vezes a história dos mártires, mas precisamos recordar e fazer essa memória católica, cristã, de testemunho aqui sempre em nosso estado. Os nossos mártires ali de Uruaçu, especificamente porque recordando que as datas são 2 datas no mesmo ano, né? 16 de julho e 3 de outubro, mas vamos focar nesse primeiro momento certamente no morticínio de Uruaçu. O padre Ambrósio Francisco Ferro, com outros cristãos, pároco da paróquia da Catedral, né? Foram conduzidos ali para o Forte dos Reis Magos, ficaram ali aprisionados, vítimas, né, da invasão holandesa aqui no nordeste do estado, e foram conduzidos às margens do rio Potengi até o rio Uruaçu, ali hoje São Gonçalo, e ali foram trucidados, massacrados, né? Os relatos, a pesquisa que o Monsenhor Assis, postulador, fez, nos traz detalhes específicos daquele morticínio, daquele dia 3. Né? Esse momento marcante em que o padre, e ali se destaca o leigo São Mateus Moreira, que teve o seu coração arrancado pelas costas, e que se relata, que é tão publicado e conhecido, o seu grito de amor. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Pois é, lembrando que a gente estava no ano de 1645, né? Assim, uma realidade bem diferente. Eu acho que naquela época, acho que a única paróquia que nós tínhamos era da antiga catedral, né? Quer dizer, a paróquia, na época, a paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, porque ainda não era diocese. Perfeito. Não é isso, padre? E aí, assim, vendo, até fazendo a conta, assim, foram 355 anos para serem beatificados. Né? Por que será que demorou tanto? Assim, faltou a igreja também ir em busca dessa... de começar o processo para buscar a beatificação? Exato. Os nossos bispos, bispos, né, que passaram pela nossa arquidiocese, aí nós recordamos Dom Alaí Vilar, que foi um grande incentivador desse resgate histórico, né, com o Monsenhor Assis, e puderam, nesse resgate,
poder trazer à memória do povo católico potiguar que esses homens e mulheres, heróis da fé, puderam dar um testemunho eloquente de santidade, de coragem, né, apesar de serem históricos, né, lá em 1645, século XVII, mas esse resgate histórico fez com que essa memória não se apagasse, e nós devemos isso a Dom Alaí, ao Monsenhor Assis, a tantos outros bispos, né, o próprio Dom Heitor, que foi o bispo da beatificação, e aí depois vem o processo de canonização. E foi bem mais rápido, né? Foi bem mais rápido, 17 anos só. Exatamente. Então nós devemos muito, como disse ainda há pouco aqui Sidnésio, nos bastidores, né? Para que essa propagação ela aconteça, também depende muito do vestir a camisa dos padres, daqueles que lideram, né? Que estão à frente, para que outras coisas, a propagação aconteça de forma mais eficaz. Mas recordamos aí essa distância, um fato histórico ocorrido que ficou um pouco esquecido, mas devemos o seu resgate ao grande incentivador aí, Dom Alaí Vilar, né? E aí recordamos que no Congresso Eucarístico, hoje São João Paulo II faz também, na sua passagem por aqui, resgate desse momento histórico. Isso, no ano de 91, né? 91, o Congresso Eucarístico. Desse primeiro Congresso Eucarístico Nacional. Exato. E assim, eu acho que o Monsenhor Assis, sem dúvida, teve um papel fundamental, né, para a beatificação dos nossos mártires, porque ele foi em busca mesmo, foi uma longa pesquisa histórica. Tem livros, né, e depois outros também, como o Padre Campos, que escreveu livro, né, assim, resgatar essa história. Interessante que o Monsenhor Assis, ele visitou, por exemplo, foi a Holanda, né, o Monsenhor Assis foi à biblioteca do Vaticano, a tantos outros lugares onde pudesse constatar, trazer fatos históricos para a composição do seu livro de postulação, né? Exato. E sem isso, né? Porque é impossível ter testemunhas vivas, né? Então, exato. Teria que ir mesmo a fundo nessa pesquisa, né? De arquivos, de museus, seja lá o que foi, né? Para algo que desse veracidade a esses fatos. Exatamente. Embora nos livros de história do Rio Grande do Norte se constate, de fato, a existência do morticínio, mas não com um aspecto tão religioso, espiritual, místico que o Monsenhor Assis pôde trazer e resgatar, né, com os bispos. Eles se preocuparam mais em falar dessa invasão holandesa no aspecto político, de conquistas, né, da cana-de-açúcar, as anotações, os escritos estão voltados mais por uma questão de conquista mesmo holandesa aqui no Nordeste do estado, né? Não traz esse aspecto religioso. Exato. Eu lembro quando eu estudei há muitos e muitos anos, né? Quando eu estudei a história do Rio Grande do Norte, eu lembro, assim, né? De ver isso, mas naquela época eu nem sabia dessa história, né? Do massacre, e nem tão pouco na época se falava sobre isso, né? Os professores não falaram, não tinha registro mesmo sobre isso, né? A questão era a questão política e econômica do Estado, né? Da invasão mesmo, o estopim da questão girava em torno disso, político, econômico, né? E talvez até por isso, né, o Padre Fábio, antes da gente começar o programa mesmo, o Padre Fábio fez uma viagem recente com um grupo de peregrinos a Aparecida, região ali, né? Do Santuário de Aparecida. E comentávamos, estava aqui com a gente, que a história dos nossos mártires ainda é pouco conhecida. E sabemos disso, né? Eu acredito que com a canonização, em 15 de outubro de 2017, se conseguiu dar uma visibilidade maior aos nossos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Mas mesmo assim, muitos passos ainda precisam ser dados para a gente dar visibilidade, aumentar a devoção aos nossos mártires, né? Torná-los conhecidos. Eu acho que é por isso que aí surgiu o Caminho dos Mártires, né? Idealizado por Sidnésio Moura, que está aqui com a gente, não é isso, Sidnésio? Isso. A história do Caminho dos Mártires, ela é incrível, né? Porque nós começamos uma pesquisa em 2017. Um guia de turismo, né? O Júnior, ele chegou... Rapaz, os nossos mártires, Sidnésio, não é bem conhecido. Como é que a gente faz para torná-los conhecidos?
E me pegou em casa, eu sem fazer nada, né? Eu disse, eu tô quieto, deixa eu ficar quieto, né? Mas você na área de turismo, vamos criar um roteiro, né? E começamos em 2017 a fazer uma pesquisa, padre Cacilda, você que está nos ouvindo aí, sobre os nossos santos mártires. E 2017, 2018, aí 2019 veio a pandemia, tivemos que parar, né? E começamos a descobrir muitas coisas, né? Aí, voltando um pouco ao que o padre falou, se detendo aqui dentro das festividades de Uruaçu, uma coisa importante, dois dados importantes que nós encontramos. Primeiro, que aquilo que Tavares de Lira diz, né? Em 1928, eu acho que é isso, ele vai dizer em seus escritos que depois do engenho Cunhaú, do engenho de João Lostal Navarro e Uruaçu, em vivas memórias. Então, na hora que nós começamos a descobrir que entre os dois existia um outro engenho e existia um santo que está justamente ali na iconografia de Gilvan Lira, que está lá no Santuário dos Mártires, aqui em Natal, né, em Nazaré. Existia um santo chamado João Lostal Navarro, que também era paroquiano do padre Ambrósio Francisco Ferro, e que esse homem foi levado ao Forte dos Reis Magos. Outro dado importante que nós descobrimos no roteiro, olha como é rico, padre, a nossa história dos Santos Mártires. Descobrimos que na década de 90, na reforma da Matriz Nossa Senhora da Apresentação, antiga catedral, o Monsenhor Agnello encontrou, junto com geógrafos, historiadores, dentro da parede da antiga catedral, um ostensório, né? E relatos dizem que esse ostensório foi o padre Ambrósio Francisco Ferro, sabendo da invasão holandesa, né? Ele se defendiam, os holandeses que defendiam o calvinismo, né? Outra religião. Ele se preocupou em guardar tudo que era de sagrado da igreja, certo? E daí o ostensório. Então nós temos um ícone que é o ostensório dentro da Arquidiocese de Natal, dentro da matriz do século XVII, que é o ostensório. Então, nós começamos a avivar isso, né? O Caminho dos Santos Mártires, o ano passado, mesmo dentro da pandemia, no meio do ano, agosto, eu acredito, no segundo semestre, quer dizer, nós fizemos o roteiro com 40 guias de turismo. E o roteiro, a história, ela é tão forte, e é preciso, o padre até falou aí, é preciso que nós, que estamos no estado do Rio Grande do Norte, padres, leigos, aprendam a história, vivenciem essa história, porque nós tivemos 40 guias, padre e Cacilda, dizendo desse jeito: eu me renovei conhecendo os Santos Mártires, a história dos Santos Mártires. Tinham pessoas fora da igreja que retornaram para a igreja através da história dos Santos Mártires, que não sabiam que tínhamos homens e mulheres, crianças que deram sua vida pela fé. Como diz o hino, né, de autoria do Padre Campos, homens e mulheres, jovens e meninos, né? Exato. Então esses guias, 40 guias, voltaram. Tem a vice-presidente do Sindicato de Guias, eu digo isso abertamente, porque para onde ela vai, ela dá esse testemunho, né? Ela disse que renovou. Teve dentro do roteiro dos mártires, conhecendo a história dos santos mártires, ela disse que recebeu uma efusão do Espírito Santo. Então, como é importante a gente escutar isso, esses testemunhos, né, de quem vivencia a história dos nossos mártires. E uma coisa que você estava falando aí, né, do ostensório e tal, e eu fiquei lembrando agora que, pelo menos no setor de comunicação, chegam muitas mensagens, o pessoal manda muito e-mail, principalmente, perguntando se tem relíquias, né, se há relíquias da época do martírio. E é difícil, né, porque a gente já está aí daqui a pouco chega 400 anos, né, do martírio, então é difícil. Acho que a única relíquia que a gente diz que tem é a terra lá o chão sagrado, como se diz, né? Lá de Cunhaú, principalmente, onde aconteceu, e a capelinha ainda existe. Exato. As pessoas já mandam e-mails também lá para a paróquia, porque quando a gente lança Mártires do Rio Grande do Norte no Google, acho que a primeira coisa que aparece é o santuário lá em Nazaré, pelo menos assim, né? Aí as pessoas mandam um e-mail logo lá para lá e eu envio para o Padre Charles, né, em Canguaretama. Ele manda um punhado de terra
num vasozinho organizado, né? Mas nós não temos, infelizmente, nós não temos relíquias, exócibos, né? de vestes, não temos isso, né? A não ser a terra e o que se conserva de fato originário é aquele arco lá na capela de Cunhaú, né? Sim. Inclusive a gente nem pode... não pode tirar pedaços dele, pedaços, né? Porque ele vai acabar, né? Exato. Mas a testemunha, né, que a gente tem é a capela, né? Exato. E a imagem da Virgem das Candeias também, né? Sim. Que é uma... mas aí a imagem a gente também não pode destruir. Só imagem da imagem, exato, né? Exato. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo e daqui a pouquinho a gente volta conversando mais sobre essa rica história, né, dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. 2 minutinhos e a gente volta já. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 2 de outubro. Hoje conversando sobre a história, sobre a devoção aos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, né? O padre André de Soveral, Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Francisco Ferro, ambos padres, o leigo Mateus Moreira e os outros, né, leigos que foram atrocidades por defender a fé católica, foram vítimas, né, dos holandeses no ano de 1645 em 2 momentos aqui no Rio Grande do Norte. No primeiro momento, de 16 de julho, lá na Capela de Nossa Senhora das Candeias, em Cunhaú, no município de Canguaretama, o padre André de Soveral celebrando a missa um domingo pela manhã, e aí eles foram atacados, né, durante a missa e foram massacrados por defender a fé católica. E depois, três meses, né, agosto, setembro, outubro, 3 meses depois, menos de 3 meses, no dia 3 de outubro, aconteceu o outro martírio na comunidade de Uruaçu, lá em São Gonçalo do Amarante. Comunidade que amanhã, segunda-feira, com certeza vai reunir centenas e centenas de pessoas para vivenciar o encerramento da festa em honra dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. E hoje no programa Aprendendo com a Igreja, nós estamos com o pároco da paróquia do Santuário dos Mártires, aqui no bairro de Nazaré, aqui em Natal, o padre Fábio Pinheiro, e também com o Sidnésio Moura, idealizador do projeto Caminho dos Mártires. É um projeto que foi iniciado em 2017 e vai, né, já está em plena execução. Sidnésio, que passos vocês já deram, né? A gente terminou meio que atropelando assim a história, você contando, mas que passos já foram dados para a execução desse projeto? Olha, o primeiro passo que a gente fala no turismo, né? Como é um projeto, é um roteiro turístico religioso, mas não deixa de ser um roteiro turístico, né? O primeiro passo são as visitas técnicas, né? Nós já tivemos com guias de turismo, nós já tivemos com jornalistas no roteiro, né? Já tivemos 3 vezes com jornalistas, influenciadores digitais. Estamos tomando um novo passo agora, que é a vinda de 10 padres, 10 sacerdotes, né? Aqui da região Nordeste. Até falando, como o padre falou aqui também por trás dos bastidores, e também há pouco, como é interessante que os nossos padres, os nossos leigos conhecem os mártires, mas não conhecem onde é que eles estão. E isso, padre, também, esse ano ainda, eu faço parte da comissão de diálogo ecumênico interreligioso da Arquidiocese e fui com o padre Marcos para Recife. Eu disse, padre Marcos, me permita fazer uma pesquisa, eu sei que não tem nada a ver com a comissão, mas como eu quero fazer uma pesquisa junto aos padres. E de 4 pessoas que eu perguntava, 3 sabiam sobre a história dos mártires, né? Dos 3, apenas um sabia que estava no Rio Grande do Norte, o restante não sabia onde é que estava, né? E daí me preocupou mais ainda. E nós estamos fazendo um trabalho muito forte de intensificação na divulgação deles a nível nacional com o turismo, né? Com a assessoria de imprensa voltada ao turismo, para divulgar no Brasil, né? E daí eu vou deixar em primeira mão aqui, na rádio, né, que eu fiquei maravilhado, foi que recebi uma notícia da última matéria que saiu sobre Natal, né, sobre a nossa capital, sobre a história da matriz, né, onde a Rede Globo entrou em contato com o nosso assessor de imprensa, querendo que o próximo ano eu vim fazer um documentário sobre os Santos Mártires através do Globo Repórter. Que legal, filho. Então acharam interessante toda a história, né? E disseram que
deve ser divulgada a nível Brasil, a nível nacional, e a Globo está se disponibilizando. Fez um convite para irmos ainda esse ano, se não puder esse ano, no próximo ano, nos estudos da Globo, no Projac, no Rio de Janeiro, justamente para eles entenderem todo o roteiro e mandar a equipe para Natal. Então, os nossos primeiros projetos, Cacilda, é esse. Nós temos que colocar em evidência os nossos mártires. Precisamos dar a conhecer. A segunda medida que nós estamos tomando é com o poder público. O poder público, ele tem que dar infraestrutura turística nesses destinos. Porque nós tínhamos 4 destinos, padre. Era Canguaretama, a partir de Canguaretama, depois Nísia Floresta, depois de Nísia Natal, depois São Gonçalo do Amarante. Daí o padre Murilo chegou a Sidnésio, são 9. Aí eu disse, 9, padre? São 9. E me contou toda a história. Interessante é que Canguaretama, né, o padre André de Soveral, e daí eu conversando com o padre Herta, eu descobri isso, né? Canguaretama, antes do padre André de Soveral ir para Canguaretama, ele foi em Patané, em Areis, junto com os jesuítas, ali por volta de 1614, 1604, 14 por aí, e para colocar a cruz dos jesuítas, né, que hoje não existe também mais, foi tanto que o padre, junto com o prefeito, querem colocar pelo menos uma réplica dessa cruz lá em Patané, para dizer que os jesuítas começaram ali por Areis. E o padre André de Soveral esteve lá. Então a gente vai descobrindo isso no decorrer da história, né? E colocamos Areis. Aí vamos colocar, Nísia Floresta tem um dado muito importante, porque lá está as ruínas da Casa de Pedra de São João Lochão Navarro. E daqui a pouco eu vou pedir que você fale um pouco mais sobre essas ruínas lá. Então a gente vai descobrindo. E o roteiro, ele é um roteiro que não traz apenas a questão dos santos mártires. O objetivo nosso, que a gente vai descobrindo em Nísia Floresta, berço da campanha da fraternidade. E a gente joga no roteiro, porque ele foi um roteiro inspirado em Santiago de Compostela, né? É um roteiro que é inspirado em Santiago, que daí nós estamos trabalhando, porque o objetivo dele é que no final do roteiro, em São Gonçalo do Amarante, onde o turista, o peregrino, ele inicie, ele receba o certificado do peregrino, que ele conhece o caminho dos mártires, ele conhece a história dos mártires. Então é um roteiro completo, religioso, onde nós buscamos também colocar dentro desse roteiro os atrativos de cada destino turístico. Porque hoje não adianta só vir para o turismo religioso. O pessoal tem que ter a gastronomia, né? Tem que ter comer o camarãozinho lá de Nísia Floresta. Exato. Vocês vão alimentando, endossando aí, né, o itinerário, o roteiro. Isso. Exato. A cidade de Canguaretama tem um passeio ecológico incrível, com 20 quilômetros de manguezal, né? Então isso o cuidado com o bioma local. Então também é onde nós temos lá na cidade, que o pessoal muitas vezes não conhece, nós temos a principal fábrica de larva de camarão da América Latina, está dentro do estado do Rio Grande do Norte, em Canguaretama, né? Então muita gente conhece. Nós temos uma aldeia indígena em Canguaretama, a aldeia Catu, né? Tanto que agora, recente, o pessoal da Patagonia Experience esteve lá com eles, né, para trazer essa questão do turismo de experiência. Então é um roteiro rico, é um roteiro riquíssimo, né, que traz isso que nós chamamos hoje no turismo pós-pandemia, que o turista está procurando o turismo de experiência, vivenciar a história, a cultura e a religiosidade daquele povo. E aí você falava, Padre Flávio queria falar alguma coisa? Não? Você falava, Sidnésio, sobre a casa de São Lochão Navarro, né, as ruínas da casa de São Lochão Navarro, que eu particularmente vim descobrir, até a gente fez uma matéria para a revista Ordem há alguns anos, acho que por ocasião da canonização. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Como é que as pessoas podem chegar lá? O que é que vão encontrar lá no município de Nísia Floresta? Olha, as ruínas ficam em Horta Grangeiro, em Pium de Cima, né? A gente fala Pium... município de Nísia, né? Município de Nísia, distrito de Nísia Floresta. É um lugar... Não é aquele Pium ali que quando a gente vai para as praias do sul, do litoral sul, passa por ele, não, né? Ali do Rio, por ali. Se bem que ele, para chegar lá é interessante. Você tem, quer queira ou quer não, nós temos uma fronteira entre Nísia e Parnamirim. Isso. Né? Temos essa fronteira. É um local ainda não de tão fácil acesso. É um local que hoje, alguns guias de turismo que trabalham com turismo
de aventura, turismo ecológico, eles vão lá a pé, certo? Eles pegam de Parnamirim em Padre e vão e fazem uma trilha de 10, 15 quilômetros a pé, com algumas pessoas que desejam fazer, e vão até as ruínas de pedra. Até então, as ruínas da casa de São João Lochal Navarro era conhecida como as ruínas da fortaleza dos holandeses, né? Todo mundo conhecia dessa forma. E foi feita essa pesquisa, na verdade, é um trabalho também, principalmente do Padre Murilo, né? Padre Murilo, que vai também buscando aquelas informações, e a gente se depara ali com essas ruínas. São as ruínas, não encontramos nada lá, na verdade. O bom é que quem for até lá vá com um guia experiente, vá com quem saiba o local. Existe uma empresa que trabalha com a ida até lá através de canoa, pegando o Rio Pium, Rio Pirangi, desce e pega uma trilha de 1,5 km, né? Foi tanto que nós criamos, foi um presente que eles deram ao Roteiro dos Mártires, que nós chamamos Caminho Ecológico dos Santos Mártires. Daí o pessoal vive esse momento na natureza. Mas dá para ir de carro ou tem que chegar lá? Dá para ir de carro, mas o carro tem que deixar em um ponto e ir caminhando depois. Uhum. Né? É tanto que o ano passado o Dom Jaime celebrou uma missa, fez uma celebração de uma missa lá, onde Parnamirim entregou o título em memória a São João Lochal Navarro, né? Então, tanto Parnamirim como Nísia Floresta fizeram essa entrega de título em memória. Então, é umas ruínas ainda, onde Nísia Floresta está tentando conversar com o proprietário, né? A gente já conversou com o secretário de turismo, né, o prefeito, para pedir as terras, né, e Nísia deixar a réplica lá. A ideia é Nísia deixar a réplica lá e chamar historiadores, profissionais técnicos e construir uma réplica como se fosse original ao lado, para ter esse atrativo. Mas no momento é um local que a gente aconselha que as pessoas vão lá, é um local privado ainda. Vão guiadas, né? Vão guiadas, exato, vão guiadas, né? E aí os guias, eles precisam pedir autorização aos donos, aos proprietários da... Sempre é bom avisar. Aí entra em contato com a prefeitura de Nísia e o pessoal da prefeitura entra em contato com o proprietário, dizer que vai, porque existe lá gados, né? Então, para eles poderem prender os gados e tudo, para depois não... Eu não conheço ainda. Quando a gente fez a matéria, eu também não fui. Foi Luísa Galberto que foi fazer a matéria na época com o Rivaldo Júnior. Eu também não conheço, mas quero conhecer. Eu fui padre em Nísia, eu não conhecia. Porque aquele lado de Pinhum tem mais assistência da paróquia de Parnamirim, né? Então a gente não... acabava, mesmo sendo território de Nísia, mas aquele lado lá, por parte ali de Pinhum, Pirangi, a gente não tem tanta assistência. Cacilda, eu quero fazer um convite, já você é o padre aqui, né, no programa, para irmos fazer esse caminho ecológico de canoa até as ruínas da Casa de Pedra, para vocês conhecerem. E bom, vamos agendar isso. Vamos agendar, formar um grupo aí, né, Padre Fábio? Exato. O Padre Fábio, já que a gente está falando aqui sobre devoção, sobre divulgar essa devoção, a história dos nossos mártires, você como pároco, você está na paróquia Santos Mártires há quanto tempo? Há 5 anos e alguns meses. Desde na canonização você canonização, eu vim por ocasião da canonização, né? Dom Jaime disse, eu preciso de você ali no Santuário dos Mártires, tendo em vista a canonização que estava... Eu tomei posse no dia 18 de abril de 2017. Dia do meu aniversário. Dia do teu aniversário. Pois é. Em 15 de outubro do mesmo ano foi a canonização, né? Que estávamos lá em Roma. E aqui é uma paróquia nova, né? Foi criada em 2009. A paróquia o espaço foi dedicado, né? A dedicação do altar, a sagração no dia 3 de outubro de 2009, e no mesmo ano, 12 de outubro de 2009, foi criada a paróquia, tendo seu primeiro pároco, o Padre Chagas, né? Exato. E ali era uma capela de Nossa Senhora de Nazaré, não era isso? Que pertencia à paróquia de Nossa Senhora da Esperança. Exato. Na verdade, o bairro surgiu em torno de uma capela que está por trás da rodoviária, que ainda existe, é a única capela da paróquia, Nossa Senhora de Nazaré, e ali existia uma capela já dedicada aos mártires, que Padre Agostinho havia
dedicado aos mártires. Não lembrava desse detalhe. Exato. Ali atrás, hoje, do santuário construído, tem um salão paroquial que foi a capela, que já era dedicada aos mártires. E aí, Padre Agostinho, numa conversa com Dom Heitor e Monsenhor Assis propôs a construção de um santuário dedicado aos mártires. E ali é um espaço grande, né? O santuário cabe quantas pessoas? O santuário sentado, você consegue 700 pessoas sentadas. E é de super fácil acesso, né? Exato, a Avenida Miguel Castro. Muito fácil chegar lá logo depois da Liga. Exato, né? Logo após a Liga passa a 9, que é conhecidíssima, né? Que liga ali a rodoviária ao centro da cidade. Você tem acesso ao santuário logo à sua esquerda. E aí você está ali há 5 anos, né, exatamente o período da canonização. Você percebe assim, mais procura, se teve um aumento das pessoas que procuram visitar, enfim, né, dessa devoção aos mártires no decorrer desses 5 anos? Aquele santuário foi criado, erigido, para difundir em Natal, né, a devoção aos santos mártires. Com a canonização, a gente percebe que as pessoas que chegam a Natal, elas procuram, sim, o santuário, né? Não tem uma visita contínua, frequente, semanal, mas esporadicamente a gente sempre recebe turistas que vêm à missa, procuram. Hoje pelas redes sociais é muito fácil você saber, né, os horários de missa e tal. As pessoas chegam lá e se apresentam de fora. Olha, eu ouvi falar na época da canonização, principalmente pessoas que têm um vínculo com a Igreja Católica e vêm até Natal e procuram lugares assim. Então é perceptível, sim, que houve um aumento, uma procura sobre a história dos santos mártires, o testemunho. Eu acredito que nos locais, nos palcos, né, dos morticínios, haja uma procura muito maior do que aqui em Natal, porque aqui em Natal, também por ser um santuário, ser um lugar pensado para propagar a devoção aos mártires em Natal, que ainda não tinha, né, paróquias dedicadas a eles, eu acredito que em Cunhaú haja uma procura ainda maior. Uruaçu também, né? E é interessante que, assim, é a única paróquia dedicada a todos eles. A todos eles, verdade, verdade. Como tem um amigo do Rio Grande do Sul, que ele sempre brinca comigo, assim, Cacilda da Terra, eles, assim, sempre diz uma cifra enorme, né, de mártires aqui, assim, tipo, 100 não sei quantos mil mártires, né? Mas nós temos, é a única paróquia que é dedicada ao grupo todo. Isso, né? Nós temos a paróquia de Santo André de Soveral, lá no Jardim Porto, a paróquia de São Mateus Moreira e Cidade Verde e a paróquia de Santo Ambrósio Francisco Ferro no Planalto. Perfeito, isso mesmo. Né? Mas a paróquia é o grupo todo, os santos mártires. Ali em Nazaré, os santos todos. Exato. Bom, a gente vai para o segundo intervalo, 2 minutinhos, fica aí, porque a gente volta já conversando mais sobre essa rica história, né, e devoção aos nossos santos mártires. Estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 2 de outubro, véspera da festa dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, né? Do Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Francisco Ferro, ambos padres, né? São Mateus Moreira e os leigos que foram canonizados pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano, no dia 15 de outubro de 2017, numa celebração belíssima, né? Eu tive a alegria de estar lá, o Padre Fábio também estava, né? Também. Foi uma celebração muito bonita, numa manhã ensolarada, assim, lembro o céu bem limpinho, assim, já o sol forte. Lembro que eu coloquei lá um blazer, né? Toda chique, daqui a pouco eu tive que tirar, porque o sol estava já quente, né? Mas foi realmente muito emocionante, uma celebração muito emocionante, sem dúvida. Padre Fábio, já que a gente estava falando, a gente encerrou o segundo bloco falando da paróquia do Santuário dos Mártires, a festa dos santos padroeiros inicia nesta segunda-feira, não é isso? Exato. Nossa festa, a gente decidiu
mudar o período em comunhão com o Conselho Pastoral Paroquial, o Conselho de Assuntos Econômicos, e consultamos também o povo de Deus ali que frequenta as missas dominicais, e para não se chocar com outras festas e dar oportunidade às pessoas de vivenciarem também a festa do bairro e do Rio Grande do Norte, né, porque os mártires são padroeiros do Rio Grande do Norte. Nós celebramos de 3 a 12 de outubro, né? 3 por ser o dia escolhido pela igreja para fazer a memória dos 2 morticínios, né, o dia 3 de outubro. É o dia também em que aquela igreja, aquele santuário foi dedicado, 3 de outubro. E se encerra no dia 12, dia da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, porque foi criado paróquia, no dia 12 do mesmo ano, né? Então, foi sagrado no dia 3 e dias depois foi criada a paróquia, né? Então, essa é a razão da nossa festa. Esse ano, no geral, que programação vamos ter lá no santuário aqui do bairro Nazaré? No bairro Nazaré. Bom, nós em plena comunhão com o Congresso Nacional, que vai acontecer em Recife, né, próximo, nós escolhemos, isso em novembro, né, nós escolhemos como tema Eucaristia, o alimento e a vida dos mártires. Acho que um grande legado que os nossos mártires deixam como testemunho de fé para o povo católico do Rio Grande do Norte é o amor à Eucaristia, né? Eles estavam na missa lá em Cunhaú, morreram durante uma celebração eucarística. Lá em Uruaçu, um padre e um leigo que se destaca dentre tantos outros e que dá o seu grito de amor, né? Eu gosto dessa expressão, o seu grito de amor, de testemunho de fé à Eucaristia. Então nós escolhemos como tema, em comunhão com o Congresso Nacional, a Eucaristia, o alimento e a vida dos mártires. E durante esses dias nós teremos novenas, né? No próprio dia 3 terá a missa da manhã, 9 horas, presidida solene pelo nosso arcebispo, e à noite nós vamos ter o primeiro dia da novena. À noite também vai ter celebração, como lá em Uruaçu, à tarde, durante todo o dia tem uma programação intensa que certamente será aqui divulgada para vocês. E nós teremos todas as noites após a novena a quermesse, as barracas que funcionam com as comidas, né, preparadas pelas pastorais. Nós teremos música ao vivo também com pessoas ali do bairro que são artistas que vão tocar pra gente. Nós teremos também uma ação social no dia 12 voltada para as crianças e para assistência social ao bairro, com presença de ginecologia, de fisioterapia, de psicólogos, né, de psiquiatras. Teremos uma ação social voltada ali no dia 12, no dia do encerramento. E nesse interim temos caminhadas penitenciais, acordando o povo cedo ali, porque no bairro Nazaré, diferente de outros bairros, nós temos muitos residentes, pessoas, casas simples, é um bairro povoado, então é possível fazermos como no interior, né, aquelas caminhadas sinalizando que estamos em festa, e o povo gosta muito. A gente vai sempre à frente da casa de um enfermo e lá a gente dá a oportunidade que aquela rua, aquela família vivencie a Santa Missa. E dentre tantas outras coisas, temos o Marte Bike, que a gente faz uma pedalada, né? Escolhemos um ponto X e a juventude se empenha com as bicicletas, faz camiseta, faz boné e água, e temos muitas coisas a vivenciar até o dia 12. Que bacana. Aí no dia 12, qual é a programação de encerramento? No dia 12 temos a ação social a partir das 8 da manhã, né, a manhã toda, e à tarde, às 16 horas, a Santa Missa solene logo após procissão pelas ruas ali do bairro Nazaré. E aí, quem quiser saber mais informações, não deu para anotar agora, é só seguir as redes sociais. Só seguir as redes sociais, procura lá no Instagram. Santos Mártires, Santuário dos Mártires. Santuário dos Mártires. Isso, vai encontrar logo, logo. Com certeza. Aproveitando, né, já que você falou de Uruaçu, estou aqui com a programação de Uruaçu, lá do Santuário de Uruaçu, que a programação de encerramento nesta segunda-feira, dia 3 de outubro. Então é uma programação bem extensa. Quem é acostumado a participar todos os anos, são mais ou menos os mesmos horários de todos os anos, né? Mas eu vou falar aqui porque a programação é realmente intensa. Inicia às 5 horas da manhã com a recitação do texto lá na Matriz São Gonçalo do Amarante. E às 5h30 tem uma caminhada para o Santuário dos Mártires. Dá, acho que em torno de 3 quilômetros ali, ou 4 quilômetros, né? Da Matriz até o Santuário dos Mártires em Uruaçu.
Às 7 horas vai ter missa, presidida pelo padre André Martins, que é o pároco da paróquia de Santana, no Soledade 2, que já foi pároco lá de São Gonçalo. 9 horas, missa lá na capela do povoado de Uruaçu. Né? Antes de você chegar no santuário, você passa pelo povoado ali de Uruaçu, tem uma capela. Então, às 9 horas, a missa presidida pelo padre Valberto Messias, que é o pároco de São Gonçalo. No mesmo horário, às 9 horas, lá em Uruaçu, no santuário, vamos ter a recitação do terço de São Mateus Moreira, que é patrono dos ministros da Eucaristia. 10 horas, missa lá no santuário, com o padre Tiago Barbosa, que é vigário paroquial de Uruaçu. Ao meio-dia, missa e bênção do Santíssimo Sacramento. A missa presidida pelo padre Murilo, que é o capelão dos mártires lá em Uruaçu. E a bênção do Santíssimo com o padre Josivaldo Félix, que é o vice-reitor do Seminário de São Pedro. A partir de 2 da tarde, momentos de louvor com Fátima Santos. Todos os anos, Fátima Santos está lá animando o povo lá em Uruaçu. Às 3 da tarde, uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte. Com certeza vai ser algo muito bonito. Orquestra Sinfônica e Quinteto Violado. Algo, esse ano, com certeza, muito bonito, muito reflexivo até, né? Uma apresentação da Orquestra Sinfônica é muito bacana. E a programação lá em Uruaçu termina às 5 da tarde com a missa solene presidida pelo nosso arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. Então, essa é a programação lá de Uruaçu. Se você também quer conferir, basta entrar no site da Arquidiocese de Natal, arquidiocesenatal.org.br, que aí você vai encontrar uma notícia, né, com essa programação lá de Uruaçu. Pois bem, então e além disso, tem também as festas nas paróquias. Eu sei que as paróquias de São Mateus Moreira, de André de Soveral, acho que André de Soveral, se não me engano, já encerrou a festa. Acho que foi antes. Teve Ambrósio Francisco Ferro, né? Essas paróquias também estão vivenciando, né, a festa em honra dos padroeiros. Ô Sidnésio, desculpe, voltando só um pouco para o caminho dos mártires, você está falando também muito de fora, né? Assim, de jornalistas. Eu mesma já tive de acompanhar mais de uma vez jornalistas de outros estados que vieram até para gravar entrevista com Dom Jaime sobre os mártires, já tive de acompanhar. É muito bacana. Você sempre encaminha para a gente notícias que são publicadas em portais, em revistas de outros estados. E aqui, né, para as agências de turismo e os receptivos, né, que recebem turistas aqui no Rio Grande do Norte, o Caminho dos Mártires também está fazendo alguma coisa junto às agências que atuam aqui em Natal, que são daqui? Olha, uma coisa interessante que eu vou trazer uma palavra de Deca Bolonha, ela é da Potiguar Turismo, né, é representante da CVC, e de Jorge da Luque Receptivo. O Jorge fez e a Deca. Turismo religioso se trabalha com quem trabalha turismo religioso, agências que trabalham turismo religioso, né? E não adianta a gente colocar em qualquer agência que não vai ter não tem esse perfil e não tem esse grupo que busca. Hoje nós temos um grande parceiro dentro de Natal, que é o Hélio Palhano, né? Irmão do Dom Candé Palhano, né? Sim. Que tem trabalhado conosco, tem auxiliado, é um receptivo que tem auxiliado. Temos buscado sim parceria. Hoje nós temos aí a agência de turismo da Denise trabalhando isso. Nós temos também a agência de turismo que tem trabalhado os mártires, né? Até mesmo depois que saiu o roteiro, a gente tem passado por algumas agências que tem ligado para a gente, manda um roteiro para a gente manda o roteiro para eles e tem feito, não é? Espontaneamente isso aí. Mas estamos procurando a ABAV, a ideia nossa é procurar a ABAV. O que é a ABAV? A ABAV é a Associação Brasileira de Agências de Viagem, né? Procurar a Michele da ABAV para fazermos um fan tour com as agências locais, né? Com as agências de turismo locais. Por quê? Qual é o meu sonho, Cacilda? Meu sonho é que o Rio Grande do Norte relacionado aos mártires chegue um dia a se tornar igual ao Belém, né? Porque Belém Círio de Nazaré. Nós temos 70% da população do Pará. A gente às vezes pensa que é só o pessoal de fora, mas ali o Círio de Nazaré, segundo pesquisa que nós fizemos, é 70% da população do Pará, né? 30% só que vem de fora, de outros destinos, vem de outros países, mas a maioria ali é do estado do Pará, diferente de Aparecida, que a maioria de Aparecida não é de São Paulo, a maioria de Aparecida é do Nordeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Exato. Né? Então,
O nosso trabalho hoje, e é o nosso desafio maior hoje, é que o Estado do Rio Grande do Norte venda os nossos mártires. Quando eu digo venda, a questão, quero que o pessoal me entenda, porque no turismo a gente fala isso, venda, né? Que gera essa devoção, né? É um apelo nosso aos padres, aos leigos, coordenadores de pastorais. E ao poder público. E ao poder público, que vamos abraçar isso. Até mesmo se algum coordenador de pastoral está ouvindo, que eu sei que está ouvindo aqui agora, padre, eu quero conhecer o roteiro, procura a gente que tem um contato, Sidnésio? Tem um contato. Você vai entrar em contato com 99831-0358. Repete. 99831-0358. Ou então no site caminhodosmartires, né, .com.br, ou nas nossas redes sociais, Caminho dos Mártires Oficial, né, o Instagram Caminho dos Mártires Oficial. Então, entre em contato com a gente lá, que nós temos a maior alegria de fazer um fan-tour, né, a Pastoral do Dízimo quer fazer um fan-tour, quer conhecer o roteiro. Explica o que é um fan-tour. Um fan-tour, gente, é uma visita técnica, né, uma visita técnica ao roteiro. Certo? Então, qualquer pastoral que deseja fazer essa visita técnica, conhecer o roteiro, para depois fazer essa peregrinação, nós temos a maior alegria que vocês venham. A única coisa que vocês vão pagar é os custos de alimentação de vocês, mas temos a maior alegria de ceder o ônibus para vocês fazerem esse fan-tour. Bom, a gente já está encerrando, né, já nos últimos minutos aqui do programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo. Já quero agradecer, né, o Padre Fábio, a Sidnésio, e deixa agora o espaço a Padre Fábio fazer o convite a quem está ouvindo a gente a participar dos festejos em honra dos Santos Mártires. Querido rádio ouvinte, Cacilda, agradecer a oportunidade que nos foi dada para falar um pouquinho dos mártires, né, e do que está em torno do caminho dos mártires também, que de certa maneira estamos todos envolvidos, né, com isso. Mas dizer que o testemunho, o legado dos nossos mártires no amor à Eucaristia, a coragem, o heroísmo desses homens e mulheres que puderam dar um testemunho de fidelidade a Cristo, nos motiva a também em nossos dias, né, nos martírios que nós somos chamados a viver, a encarar do dia a dia, a continuarmos dando testemunho de Jesus, né? E com coragem, com a têmpera dos mártires do nosso Rio Grande do Norte, continuarmos propagando, comunicando Jesus, com ousadia, com coragem e fazendo o que a igreja nos pede, tornando Jesus conhecido e amado por todos. Então participem, se você que está nos ouvindo, a oportunidade de visitar o nosso santuário, chegue até lá, né? No bairro Nazaré, por trás ali da rodoviária. Se você vem pela Miguel Castro, passa pelo SECAM, né? A Liga contra o Câncer, passa pela 9, estará logo à sua esquerda o Santuário dos Mártires. Qual é o horário de funcionamento lá, de que está aberto? Sim, o nosso santuário está aberto sempre pela manhã, das 8 às 11 horas, né? E à tarde a secretaria funciona, o santuário está fechado, mas de repente, porque não temos funcionários lá dentro, né? O sacristão, mas chega na secretaria, que está aberta também em horário comercial, de 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas. E já às 17 horas, o santuário está aberto até o final das celebrações à noite, às 20 horas. Então, horário de missa nos domingos? Os horários 7 da manhã, 10 da manhã e 17 horas. São 7, 10 da manhã e às 5 da tarde aos domingos. Aos domingos. Certo. Muito obrigada, Padre Fábio, por estar aqui com a gente. Sidnésio, então também reforça aí o convite às pessoas a conhecerem o Caminho dos Mártires, conhecer esses lugares de peregrinação. Primeiro agradecer, Cacilda, pelo convite, né? É uma alegria estar no programa. E reforçar esse convite. Se você quiser conhecer mais o caminho, o roteiro, novamente eu vou pedir que acesse o nosso site, caminhodosantosmartires.com.br, e o nosso Instagram, Caminho Santos Mártires Oficial, certo? @Caminho Santos Mártires Oficial. Você vai ver todo o roteiro, né? Querendo entrar em contato conosco para fazer esse roteiro, reforço isso aí, esse convite às pastorais, né? Para fazer esse fan-tour, né? E a partir das pastorais, a partir dos padres do nosso estado, na nossa arquidiocese de Natal principalmente, ser realmente divulgado e vendido esse roteiro.
Ok, muito obrigada, Sidnés, também. Obrigada também a você que esteve com a gente desde as 10 horas da manhã, acompanhando aqui o programa, aprendendo com a igreja, aprendendo mais sobre a história, sobre a devoção aos santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Então, obrigada, um bom domingo para você, até domingo que vem, se Deus quiser, e fique na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana.